estamos aqui na live da disciplina de gestão de projetos aplicada ao setor público, né, uma disciplina importante, aí para quem atua no setor público, para quem trabalha com projetos, já linkando com a nossa disciplina anterior, né, que nós vimos, a questão da gestão do conhecimento. Acho que a gente tem muitos desafios no setor público, né, com a gestão do conhecimento, e essa disciplina que o professor Dene abordará, eu acho que ela complementa, né, porque quando a gente desenvolve alguns projetos, né, nós somos carentes na gestão pública das duas áreas, né, da questão da gestão do conhecimento, e nós temos uma ruptura muito grande, né, saiu uma gestão e a outra começa tudo do zero, né, propositalmente ou não, né, a gente nunca sabe, mas e nós somos carentes também não nas questões de boas ideias, mas de projetos viáveis, né, de traduzir essas boas ideias em projetos viáveis. E o professor Dene tem uma experiência muito grande na área e vai trazer para nós talvez traga uma luz para nós de como transformar essas boas ideias em projetos viáveis, né, a serem apresentados e a serem executados. Passo a palavra, então, para o professor Dene. Ok, professor André. Boa noite a todos, né? Seja bem-vindo à nossa aula de elaboração e análise de projetos aplicados ao setor público. Espero estar contribuindo aí com vocês essa questão de projetos, né? Que eu não sei qual é a vivência de vocês, mas eu tive uma certa vivência em projetos, e eu vou falar um pouco, primeiramente, uma parte conceitual, algumas coisas que realmente eu acho que são relevantes de eu estar comentando, e depois eu coloco um pouco na prática ali do que eu fazia, né? Aí no caso de uma empresa privada, onde eu fazia parte de um comitê de investimentos, né? Nós éramos 7 pessoas, né, das mais variadas áreas, e sempre foi um problema a gente analisar projeto. Então, o projeto não é uma coisa assim problemática só no setor público, né? Em todos os setores, eu acho que é sempre complicado você conseguir dar a sua ideia e colocar isso no papel, né? Que às vezes vêm as ideias, elas vêm, mas aí como organizar as ideias para que o projeto realmente aconteça. Então, a gente vai falar um pouquinho nesse contexto. Eu vou começar a apresentar aqui a parte da apresentação aqui. Esse vai aqui. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Ok, Dene. Ok, né? Ela é o modo apresentação. Ótimo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Fazendo uma breve apresentação, acho que vocês já me conhecem de outras aulas, mas meu nome é Dene, né? Eu também sou professor do curso de administração da Universidade Estadual do Norte do Paraná, UEMP, né, do campus Cornélio Procópio. E hoje a gente vai falar sobre a questão de projetos aplicados ao setor público. E sempre quando falamos de projeto, aí falando um pouco de conceito, é bastante complicado quando você acaba tendo uma ideia e para colocar no papel. Então, basicamente, você quando fala de projeto, é você conseguir desenvolver a tua ideia, né, dentro de um prazo, de um orçamento e conformidade que você está imaginando que aconteça, né? Como aqui o Guedes fala. E também, vocês viram ali no material, né, o PMI, que é uma bíblia dos projetos, né, Project Management Institute, onde ele define assim, o projeto, né, que acaba sendo um empreendimento, um esforço temporário, né, para você criar um produto, né, com um único objetivo, ou com alguns resultados únicos, né. É claro que quando você fala do PMI, eu vou ser sincero para vocês, eu estudei muito em cima desse material, né, quando eu atuava na empresa onde eu trabalhava, e realmente é muito complicado, complexo, né, extremamente muito detalhado, né. Então, quer dizer, é claro que alguns projetos exigem, né, tem projetos que são extremamente complexos, né, então o PMI talvez seria um norte para o projeto.
Mas no nosso caso, a nossa empresa, apesar de ser uma empresa já de um porte grande, né, nós percebemos que ela não precisaria de toda uma constituição de elementos ali para a gente chegar no projeto. E depois de vários estudos, de várias reuniões, nós conseguimos fazer alguma coisa bem simples, né? Onde que eu vou comentar alguma coisa aqui, em termos de projetos, e mais ou menos o que eu vou falar é o que a gente, depois eu vou comentar o que a gente fazia na prática, né? Então, vocês imaginam que quando você está fazendo de um projeto, um gerenciamento de um projeto, a primeira parte é que você quer desenvolver algo, né? Lá do empreendedor seu, entre aspas, né? De alguma coisa que você queira fazer, ora porque você quer comprar um equipamento, ora porque você quer instalar, de repente, dentro da instituição onde você trabalha, algo de diferente, uma sala, de repente você está num hospital, quer aumentar uma sala cirúrgica, etc. Né? Então, sempre ele acaba sendo uma coisa ambiciosa, desafiador, né? E, claro, ela vai ter que ter uma viabilidade, seja ela econômica ou na parte social, né? Porque você pode deparar, o que eu sempre falo eu sempre falava com meus pares, que o projeto, quando ele é viavelmente, economicamente falando, viável, ele é muito fácil de se fazer, porque é cálculo. Né? Depois eu vou mostrar até um cálculo que eu tenho, uma planilha que eu desenvolvi, que é extremamente fácil. Agora, o problema é quando o projeto ele não é economicamente viável. Não precisa ser economicamente viável, mas por uma questão social, ele é viável. Vamos colocar um exemplo, né, de você falar assim, por que vale a pena fazer um asilo? Ele não é economicamente viável, mas socialmente ele é viável. Então, como colocar isso no papel? Isso era o mais complicado, né? Colocar as razões. Então, esse eu acho que é um projeto mais complexo, né? E muitas vezes no serviço público você depara com maior intensidade esses projetos sociais, né? Na empresa privada com menor intensidade, mas a gente já também deparou com vários projetos não viáveis, mas socialmente muito viáveis. Então tem esse lado. Outra questão que quando você está fazendo um projeto ele é temporário, né? Você a partir do momento que você conclui o projeto terminou, acabou, né? Ele extingue e vamos para outro projeto. Então, lembrando sempre que ele tem um objetivo, né? Ele é único, né? De novo, não confundir com uma rotina, né? Cada projeto é uma história diferente, tá, gente? Cada projeto são nuances, são detalhes, né? Distintos, né? Então, talvez, muitas vezes, a maioria das vezes, o projeto é totalmente distinto um do outro, né? Então, consequentemente, ele sempre contém risco e incerteza. Então, é algo que, outra coisa muito importante, eu sempre comento, quando você vai fazer um gerenciamento de um projeto, ou quando você começa a fazer um projeto, como ele sempre tem riscos e incertezas, então sempre seja conservador. Não vai querer ser otimista para o projeto, só para tornar o projeto no papel viável. Porque torna-se muito perigoso, né? Porque de repente você começa a fazer um alarde ali no papel ali que ele é extremamente viável e às vezes por uma questão de ego próprio, né? Infelizmente isso acontece, e a pessoa acha que ele colocando aqui no papel de uma forma otimista que o projeto vai rodar e vai ser aprovado. E acaba tendo problemas muito sérios e coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Por exemplo, há pouco tempo atrás, né, houve a pandemia. Então, com certeza, nenhum projeto ele estava prevendo algo dessa natureza, né, uma pandemia a nível mundial. Então, as consequências que haveriam, né, dentro da pandemia, né? Então, sempre converso com as pessoas que trabalham onde eu trabalhei, onde eu aposentei nessa empresa, e onde eu estava trabalhando, nessa empresa, ela estava com um grande projeto muito grande, né, de alguns milhões de dólares. E eu sempre comentando, e aí, o que aconteceu? Né? O que está acontecendo? Tiveram que parar o projeto, que naquele primeiro momento dispensaram todo o pessoal da área da construtora, porque o perigo de contaminação.
e depois todo um projeto de preparação para os funcionários, né, os trabalhadores dessa construtora voltarem a trabalhar, né, com uma série de medidas restritivas de segurança, né, para não haver contaminação coletiva. Então, quer dizer, esse foi um grande exemplo, né, que a gente não pode prever tudo, mas que com certeza algumas coisas de risco, né, de incerteza, você tem que tomar cuidado. Então, eu sempre vejo assim essa questão de você ser mais conservador, né, ter os números mais conservadores, sempre de repente trabalhar um pouco até mais para o lado, até um pouco pessimista, para que de repente, quando o projeto se de repente com esses números mais pessimistas, ele for viável, então quer dizer, o que for tiver de melhor vai ser lucro, né? É algo assim bastante complicado quando você acaba fazendo alguma coisa extremamente otimista. Outra questão especial quando você fala em gerenciamento de um projeto é custo-investimento, gente. Vocês já viram, acho que, vou dar um exemplo assim clássico, né? Acho que todo mundo, se não passou, vai passar por isso. De uma coisa bem de dia a dia. Quando você vai fazer uma reforma na sua casa, ou vai, de repente, alguém está construindo uma casa, você vai falar que gastou X, vai gastar X. Né? Gente, dificilmente um projeto desse vai ser exato, né? Sempre vai dar mais. E às vezes a pessoa erra demais, né? Chegando ao ponto de um projeto, a tua reforma ou a tua construção chegar a parar no meio do caminho. Então é algo que, como projeto, sempre é importante você ter na cabeça que vai haver custo, pode haver um custo maior, algo que você também não esteja prevendo. Então é algo muito interessante você colocar um valor um pouco maior, né? E na questão pública a mesma coisa, né? Eu estou falando na área privada, que eu tenho mais experiência, mas na pública é a mesma coisa também. Então, um problema muito sério, se tomar muito cuidado, você realmente fazer um projeto, fazer os levantamentos assim com muita cautela. Por exemplo, o que a gente tem vivido agora após pandemia, não só aqui no Brasil como no mundo, a inflação, né, ela está num patamar, aqui no Brasil começou a decrescer um pouco a deflação nesses últimos 2 meses, mas atingiu um valor muito, muito alto, né? Nós percebemos ali com a pós-pandemia, o problema da guerra da Ucrânia, né? Os commodities subiam muito, então o petróleo subiu muito, alguns alimentos, né, de commodities como trigo, soja, milho subiram muito. Então imagina você ter o projeto teu e de repente tá vendo um problema desse, né? Então, hoje eu vejo o projeto ali com um problema muito sério, questão de custo de investimento, principalmente atrelado à inflação. Né? Outra questão muito importante também é a questão do prazo. Né? É outra coisa que também no dia a dia, vamos continuar lá na construção da tua reforma, sempre acaba tendo problema. Né? Dificilmente você acerta a questão do prazo. Isso também é um problema porque muitas vezes a gente não prevê alguns riscos, né? De repente, de você olhar no calendário, vou dar um exemplo bem assim simples, e na tua reforma você querer fazer, por exemplo, começar no final do ano ou no começo do ano. O que é nesse final do ano, começo do ano? É verão. Né? Na nossa região, o verão há uma maior precipitação de chuva. Se há maior precipitação de chuva, você fatalmente vai ter problema de atraso na obra. E se você não prevê isso, problema, né, gente? Você já sabe o que vai acontecer, vai atrasar pra caramba a obra. Então, são coisas que tem que começar a dar um... Oi. O Lincoln, nosso aluno, está perguntando, professor Dene, qual seria o porque eu não percentual aceitável? Eu controlo aqui o chat para você. Perfeito. Para essa previsão a mais aí. Que... Olha, normalmente, de 10% a 15%, tá? De erro. Só que, às vezes, tá, Lincoln, esse número pode ser maior, porque eu imagino na pandemia o que aconteceu, tá? Por questão de prazo, tá? Porque houve atraso, realmente atraso nas obras, porque teve que parar, tá? Devido à pandemia. E a questão, continuando da pandemia,
com altos custos que incorreram com a pandemia, né? Muitas empresas fecharam, né? Então os custos, por exemplo, de material de construção, por exemplo, quem estava com um projeto na área civil, houve aumento, um incremento muito grande. Por exemplo, na área do aço, a mesma coisa. Então, quem estava comprando equipamentos também, não teve a condição das empresas entregarem a tempo e além dos custos estarem mais altos. Então, aí no caso, eu estou falando de 10 a 15, quando há uma normalidade. Mas, com certeza, da pandemia, Lincoln, olha, esse número foi muito maior, tá? Muito maior. Ele não com certeza ultrapassou, dependendo do projeto ali, em termos de prazo ali, brincando mais de 30%. Eu sei porque eu acompanhei essa obra onde estava a empresa, sempre estava conversando com o pessoal e houve um atraso significativo, né? Tanto de valores como de tempo, né? Justamente por uma questão que não estava sendo colocado. Mas, no geral, de 10% a 15% seria um número plausível em termos normais, tá? Ok? Perfeito? Nossa, só para dar um exemplo bem prático, né, do setor público, nessa época da pandemia, eu estava como diretor de planejamento da universidade. Sim. E nós lidávamos como a Propave lida com muita obra de infraestrutura. Nós tivemos muitos problemas de atraso de obras, de custo de obras, né? Empresas pedindo readequação de preços, revisando preços. Aditivos ali aditivos, né? de valores, isso, né? São exemplos do setor público. E problemas mais graves ainda, de empresas que fecharam e não iriam conseguir entregar, né, aquilo que... Sim. Então, impactou todo mundo. Então, é algo que, infelizmente, as pessoas não conseguiram planejar isso aí, né? Não conseguiram antever, ninguém conseguiu antever. Então, realmente, a gente está vivendo, até agora, esse problema de atraso e valores mais altos, né? Porque muita coisa ainda, apesar de ter melhorado nesses últimos meses, mas ainda está tendo problema, alguns segmentos está tendo atraso, né? Então, quem, por exemplo, recentemente fez alguma construção civil na sua casa, alguma coisa, percebeu isso, né? A madeira explodiu, alumínio explodiu, o ferro explodiu, derivados, né? Todos eles de parte civil explodiram, mão de obra também explodiu o preço, quer dizer, foi realmente um Deus nos acuda, né? Então, é um problema sério que houve aí, né? E está havendo ainda, está com uma menor intensidade, mas ainda está havendo. Então, mais uma vez, né? Esses cursos e prazos hoje têm que ser detalhados muito bem feitos, porque realmente hoje tem que perceber que há todo esse problema. E outra coisa muito importante que a gente vê, principalmente na área pública, né, eu trabalhei muito tempo na área privada, é a questão da qualidade, né? Então, você que está gerenciando o projeto, sempre tem que ter alguém supervisionando como é que está o projeto, como é que está a qualidade do projeto. Quando eu falo qualidade do projeto, é em termos de prazo, é em termos de custo, de investimento. Tá? Porque você imagina você fazer alguma obra ou uma entrega de um equipamento sem ninguém estar monitorando isso aí semanalmente ou diariamente, e tendo reuniões semanais, que é bastante comum fazer isso, e conforme o projeto, gente, as reuniões são diárias para você estar analisando como é que está o teu projeto. Tá? Conforme a envergadura do projeto, é de reunião diária, assim, como estamos indo no projeto. Vai ter que ter algum tempo para falar, ó, como é que foi? Entregou o equipamento? Não entregou? Ok, a obra está tanto? Quantos metros quadrados foi feita a parte civil? E a parte de equipamentos, etc., as entregas, pagamento, etc. É muito importante. Não é que chegar no final da obra, você falar, mas deu um problema aqui na obra. Né? Então, às vezes, eu percebo que, às vezes, em algumas obras públicas, tem esse tipo de problema, né? Às vezes, não está sendo monitorada essa qualidade em termos de custo, investimento, prazo, que tem que ser diária. Né? Tem que ter um dono do projeto, o dono do projeto, né, o coordenador do projeto tem que estar em cima, porque a partir do momento que ele percebe que está havendo algum atraso, gente, o que ele vai ter que fazer? Ou ele vai ter que adequar a questão do custo de investimento ou a questão do prazo o mais rápido possível. Falar, olha, está acontecendo isso, olha, nós vamos ter que ver. Tá? Não esperar a bomba explodir para depois falar, atrasou 6 meses. Né? Depois de 6 meses falar que atrasou 6 meses. Né? Não,
vai ter um atraso, você já prevê alguma coisa e fala assim, olha, por uma questão ou do alto custo, ou do prazo de mão de obra, etc., vai haver um atraso de X meses. Já antevendo isso aí. E, consequentemente, o desempenho, olhando o desempenho, como é que está a performance de tudo isso, né? Para depois você tentar chegar, almejar no teu resultado esperado ali. Tá? Então, a partir do momento, eu coloquei aqui uma questão, quando o projeto nasce de algum problema. Então, muitas vezes ela tem uma questão estrutural de operação que pode ter algum problema. Às vezes você está vendo uma visão sistêmica na organização e falando, puxa, está com problema. Às vezes você pode ter um problema de competência de diagnóstico de problemas. A capacidade de produzir estudos comparativos, né? Tomar muito cuidado, principalmente na área pública, né? Mudanças legais, regulatórias e tecnológicas. Tá? Às vezes você está fazendo algo que não está contente. É a mesma coisa se de repente falar assim, eu vou dar um exemplo assim bem, é claro que isso aí não existe, mas vamos colocar, você quer fazer um posto de combustível e a primeira coisa que você tem que fazer é você ter a liberação do IAP, né, que é uma questão legal, regulatória em termos de meio ambiente. E você não faz, e começa a fazer o teu posto de combustível. Não precisa nem falar nada que vai ter problema, né? E assim como, às vezes, tem algumas obras que acabam sendo feitas antes de você estar olhando a questão legal regulatória, e acaba parando antes de começar, né? Vou abrir uma estrada, né, uma rodovia. Faz o projeto, daí a turma esquece que vai ter um lugar que vai passar no meio de uma mata. E aquilo é proibido, ou teria que pedir uma licença, e a obra para. Então, quer dizer, olha só, gente, a obra parou porque alguém daí lembrou, ou alguém denunciou que estava entrando nessa mata. Quer dizer, antes você teria que estar olhando tudo isso aí, né? E eu acho que uma coisa que aconteceu agora recentemente, né, que eu até coloquei aqui, a capacidade rápida de reação a crise, desastre, de catástrofes. Você ter a habilidade de você parar um pouco e ter uma reação muito rápida. Né? O que você pode fazer? E que todos os segmentos tiveram essa capacidade. Umas com uma reação mais lenta, né? Mas todo mundo teve que ter uma reação. Né? Então, imagina num projeto o que você tem que fazer. Né? Você olhar ali e falar o que nós vamos poder fazer para que a obra não atrase, ou o que eu posso estar negociando com o meu fornecedor, questão de preço, né? Que ele poderia estar ajudando, ou então dilatar o prazo de pagamento, ou então tentar reduzir um pouco o preço, o que a gente poderia estar fazendo. Né? Então, eu acho que foi um exemplo que o mundo, eu acho que eu vejo até, por exemplo, nas questões das vacinas, né? Como o pessoal teve que trabalhar muito rápido, né? É uma reação rapidíssima de estar olhando e vendo isso aí, né? Então, no primeiro momento, ninguém sabia por onde correr, né? Mas aos poucos, alguns setores tiveram que correr e fazer essas questões, né? E realmente aqui no Brasil, achei uma coisa muito interessante, que claro que a gente não conseguiu desenvolver a vacina a tempo, mas a condição rápida, eu não sei se alguém trabalha na área de saúde aí, minha esposa trabalha na área de saúde, foi muito rápida a questão da vacinação, né? Conseguiu, acho que a população também ajudou, mas a própria estrutura do Brasil, a questão da vacinação foi uma coisa tremendamente fantástica, né? Porque outros países não tiveram uma condição como nós, né? De você ter espalhado um monte de postos de saúde, os postos de saúde se juntaram e faziam, né, um mutirão ali, todo mundo trabalhando, assim, domingo a domingo ali, né, numa correria, e vacinando milhares de pessoas ao dia, foi uma questão muito rápida. Né? Então teve um exemplo de uma coisa, de repente a gente falou, vamos fazer um projeto de vacinação, mas em massa, assim, né, de uma forma violentíssima, muito rápida, né, de reação a essas crises de desastres. Né? Então foi uma coisa muito interessante. Outro lado é quando você acaba criando por um sonho que você tem, né? Então, de repente você tem uma visão de futuro, que você tem algum objetivo, uma estratégia de longo prazo, né? Uma reflexão estratégica, e você acaba vendo alguma coisa que você acaba vendo essas interdependências das organizações, né? No todo o seu ambiente, no seu contexto,
e com uma condição de gerar alguma inovação. De repente você está lá no teu trabalho e de repente você fala assim, puxa vida, podia ter um software que fizesse tal coisa. Vamos procurar? Né? De repente você consegue enxergar algo que ninguém estava enxergando, que você consegue enxergar que vai atingir algum objetivo teu de estratégia e que você vai gerar uma inovação no teu setor, na tua área de trabalho. Né? Então, às vezes, muitas vezes, uma das coisas que tem sido muito foco de projetos seriam projetos que, primeiro, de você atingir o objetivo, estratégia da empresa, mas principalmente você gerando alguma inovação. Quando eu falo inovação, o pessoal acaba também falando, mas inovação é uma coisa que em lugar nenhum existia. Não, eu não estou falando dessa inovação. Essa inovação dentro da empresa que é algo novo. Né? De repente, tem várias empresas que têm, vários lugares que você acaba visitando e você acaba descobrindo que também na área pública, que você pode fazer aquilo na tua instituição. Então, é algo de você conhecer, né? É muito importante isso, né? Vocês como futuro ou já gestores da empresa pública, sempre entendam que a questão da inovação é você trazer algo de novo na instituição. Né? De repente, tem alguém fazendo e muitas vezes você não precisa inventar a roda já está inventada. Né? Saber ter informação, descobrir e trocar essas informações e conseguir colocar isso em prática. Né? Então, só para falar um pouco do meu exemplo, gente, do que eu vivi, né? Então, eu vivi por mais de uma década nesse grupo. Então, esse grupo era um comitê de investimento. Então, nós tínhamos reuniões mensais ou extraordinárias, se tivesse algo de repente, de urgência, mas era um grupo de 7 pessoas das mais variadas áreas, onde eu coordenava esse grupo, onde que as áreas mandavam os investimentos, tinha um investimento X de valor, eram valores mais relevantes, onde era avaliado por esse grupo. O grupo dava o parecer, e esse parecer ia para uma reunião de diretoria já com o parecer contra, né, ou a favor, explicando por que foi contra ou por que foi a favor. Porque a diretoria estava muito com dificuldade de entender os projetos. Né? E como entender o projeto se muitas vezes os diretores não eram da área, não sabiam nem... Né? E era complicado porque não tinha uma regra. Então, o que nós fizemos para... Então, estudamos, vimos aquele PMA, um monte de coisa ali, vocês olharam o material de vocês, mas achamos assim extremamente complicado. E falamos, bom, vamos fazer uma coisa mais simples. Então, nós fizemos um quesito de avaliação, onde era um questionário que o dono do projeto teria que responder. Se ele começasse a ter problema nas respostas, de responder as perguntas, sinal que o projeto não era viável ou estava só na cabeça dele e ele não tinha pensado direito nos problemas que ia ter. Então, a primeira coisa que a gente falava é se o projeto de investimento está voltado ao planejamento da empresa. Então, por exemplo, esse projeto vai ajudar no crescimento, no faturamento da empresa. Está no planejamento estratégico? Tá. Então, essa parte está ok. Tá? Então, aí, a partir dessa pergunta da estratégia, a segunda pergunta era, qual que é a real necessidade desse projeto de investimento? Você vai ter que explicar o porquê. Ele é importante porque ele vai reduzir o custo em 30%. Né? Como é que você vai fazer? Não, ele vai gerar ele vai gerar essa economia devido a uma questão de esse novo equipamento não precisar de usar tanta energia. Né? Interessante. Então, é a melhor opção de investimento de projeto? Quais outras opções foram estudadas? Então, a gente nunca deixava a pessoa que estava estudando o projeto de trazer uma única opção. Ele teria que trazer, no mínimo 2 ou 3 projetos, no mínimo, para a gente ver o que ele estudou e por que ele está falando de opção melhor. Então, é a mesma coisa que na empresa pública, né? A gente, quando se faz a licitação, também tem várias pessoas entrando ali, mas, enfim, você tem essa questão da licitação que ganha quem tiver o menor valor, e esse tem um lado bom e um lado
Só pulei aqui, perdão, gente. Deixa eu só, então, só para falar essa questão da situação atual, depois eu volto aqui no slide, mas vocês imaginam você só fazer um estudo, né? Então teria que ter vários outros estudos. E outra coisa muito importante, se o projeto fosse para, de repente, melhoria de algum equipamento, etc., qual a vantagem em relação à situação atual? Você consegue enxergar isso? Então, escrevo qual que é a vantagem em relação à atual. E aí, a pessoa teria que montar, falar quanto é o custo do projeto de investimento. Vocês vejam que todas as perguntas, elas começam a se encaixar, tem uma conexão, né? Primeiro, você tem que saber se está dentro da questão estratégica da empresa. Se você se você enxerga essa real necessidade, se ela vai ser algo melhor que o que tem hoje. Qual que é o valor desse projeto? Aqui tinha um projeto, por exemplo, aqui nesse caso, se o retorno de investimento, se tem retorno de investimento, se sim, em quanto tempo? Ela pode ter retorno ou o projeto pode ser mais para o lado social, né? Há aumento do custo fixo? Né? Por exemplo, o que é o custo fixo ali? Vamos supor que eu compre o equipamento que vai economizar energia em 30%. Só que, de repente, esse equipamento vai ter que ter uma pessoa, além do custo fixo de depreciação, ele vai ter que ter uma pessoa específica para utilizar o equipamento. Então, vai fazer parte desse meu custo, dessa minha despesa, esse custo do custo fixo. Ele é urgente ou não? Né? O que é? Por que ele é urgente? Né? Depois, ele acaba sendo uma melhor opção de investimento, né? Quais são as opções que foram estudadas? Né? E aí, outra coisa muito importante, que depois a gente cobrava, depois de um ano, o follow-up, né? Toda a questão do retorno, né? Do que está acontecendo após um ano da implementação desse investimento. Então, quer dizer, a partir do momento que ele foi aprovado o projeto dele, ele teria que estar monitorando, depois de um ano ele seria cobrado também uma reunião de diretoria para mostrar o que aconteceu com a implementação desse investimento e se realmente foi aquilo que eles falaram, investimento. Quer dizer, o que foi isso aqui, gente? É uma forma organizada de você falar para o dono do projeto, para ele pensar muito antes de colocar isso numa reunião de diretoria, e depois de ele pensar na responsabilidade desse projeto quando ele estiver implementado, se realmente aquilo ocorreu. Tá? Então, foi uma forma que a gente percebeu que funcionou. Sabe? Eu posso falar isso para vocês, porque isso roda até hoje, tá? E as pessoas ficam bem mais seguras e mais tranquilas, porque ele já sabe que é algo que, se ele fizer responder muito bem essas questões, o projeto vai ter praticamente 100% de aprovação, só por uma questão, de repente, de caixa da empresa, né, se for algum valor muito alto. Mas, tirando isso, o projeto ele vai se conectar com tudo que a empresa está querendo, né? Saber de quanto que é o investimento, se está dentro da estratégia, se tem um custo muito elevado, se vai melhorar a situação atual, e por aí vai. Tá? Então, foi uma maneira que realmente eu posso falar que funcionou, que funciona, tá? E a própria diretora ficou mais tranquila de estar aprovando esses projetos ali, porque ela tinha um respaldo desse comitê para falar se era viável ou não, e aí, claro, o comitê não tinha a questão executiva do projeto, né? Ela só passava subsídios, dava mais informações para a diretoria. Quem realmente decidia se o projeto ia ser realizado seria a diretoria, mas a gente tinha um papel ali de realmente facilitar as informações. Ok? Então, aqui só para ver meu e-mail, mas depois eu falo para vocês, mas só para mostrar para vocês, gente, vou mostrar primeiro uma viabilidade aqui, para vocês verem que essa planilha a gente tinha ali. Então, vamos supor, vou colocar um número aqui, só para mostrar para vocês, para vocês terem uma ideia. Vamos supor que o investimento fosse de 100 mil reais. Então, a área teria que colocar ali. A área não, eles passavam o valor, depois eu que coordenava essa parte de números.
Então eu falava, a receita vai dar 10 mil por ano, aqui são anos, tá? 10 anos aqui, porque eu estou colocando 10 anos, porque o equipamento normalmente tem uma depreciação de 10 anos. Aí eu colocava a despesa operacional ali, que ia custar, né? Tinha mão de obra, etc., algumas coisas aqui. O juro de capital ali, vamos supor que nós tivéssemos esse dinheiro não precisava de dinheiro de bancos. Aí teria a depreciação aqui, na linha H aqui, os 100 mil dividido por 10 mil, ele faria uma conta, e aí o que ele, no final ele chegaria aqui, ó, ele vai chegar no valor presente líquido negativo, uma taxa de retorno negativa, e um payback que também está negativo. Então, quer dizer, esse projeto com esse número está com problema. Agora vamos colocar o seguinte, vamos colocar que aqui consiga ter uma receita de 30 mil aqui, eu consigo com esse 30 mil, ter a mesma despesa operacional. Tá? Então os números já ficaram bem melhores, né? Olha lá, o valor presente aqui já deu de 10 mil reais, a taxa de retorno foi de 16,26, maior que a taxa Selic 3,75 aqui, e o payback já deu menos de 5 anos aqui aproximadamente. Tá? Então, 5 anos é alguma coisa. Então, era uma forma de se colocar rapidamente isso aqui, falando se ele era viável ou não. Agora, aí vocês vão perguntar, mas se fosse alguma coisa que não tivesse uma viabilidade, né? Nós vamos instalar, vou dar um exemplo, vai se comprar algo que dentro da empresa, algo da empresa que realmente não tenha uma viabilidade. Vamos supor, a tua empresa, a tua instituição lá onde você trabalha, de repente na área de saúde, e vai se comprar uma cadeira de dentista. Estou dando um exemplo aqui. Né? Então, vai ser difícil você falar assim, mas vai ter... Como é que vai ter uma viabilidade na cadeira de dentista no posto de saúde? Vamos dar um exemplo. Mas e você pode falar que a cadeira, a outra anterior, ela já está totalmente debilitada, ela não funciona, né? Então tem uma série de riscos ali, etc., né? Ela já não comporta com a questão de, sei lá, técnica, de higiene e uma série de coisas, e mostrar a vantagem da cadeira nova. Então, quer dizer, é mostrar que essa cadeira de dentista está deteriorada, né? Com uma série de coisas, que eu vou mostrar aqui com Excel, aqui uma forma de você fazer uma coisa bem simples, assim, bem simples não, mas colocar uma coisa organizada para mostrar também um outro tipo de relatório, onde você mostra que a cadeira está numa situação estragada, toda detonada mesmo, tirando fotos, etc., e mostrando a nova cadeira ali. Tá? Uma coisa muito importante, gente, por exemplo, se você vai ver vamos continuar com a cadeira de dentista, é que de repente você visite algum lugar que esteja funcionando essa cadeira. Uma coisa muito importante no projeto, gente, principalmente quando você vai falar de equipamentos, faz um benchmark, procure as melhores referências com alguém que já utiliza o equipamento. Vamos supor que vem um vendedor, vou dar um exemplo aqui, vem um vendedor mostrando essa cadeira de dentista. E ele fala mil maravilhas, sabe que o cara da comercial, ele vai mostrar que a cadeira, vai até falar para você, né? Que é bom, que etc, etc, etc. Aí você fala, puxa, mas será que é tudo isso mesmo? Aí tenta falar para o vendedor, fala o seguinte, para o fornecedor, aonde que você já vendeu essa cadeira? Com quem que está? Deixa eu anotar aqui. Daí você liga para essa pessoa, para essa outra instituição que tem essa cadeira, e de repente você vai, ou por via telefônica, ou você vai in loco, para ver como é que funciona. Leva o dentista, um técnico, claro, né? Não adianta você ir também mas a pessoa que entenda do equipamento, e faça essa pesquisa. Está valendo ou não? É tudo aquilo que o cara falou? Isso é muito importante, tá, gente? Antes de começar, até para desenvolver o projeto. Tá? Até você falar, olha, essa cadeira nós visitamos tais empresas, assim, tais instituições. E olha, das 3 que nós visitamos, as 3 falaram muito bem. Funciona realmente assim, assado. Você já fica mais tranquilo porque você tem uma referência real, não
da área comercial da empresa que está vendendo. Isso a gente fazia questão das áreas do projeto fazerem isso aí. Aonde que você foi? Ah, mas não fui visitar. Então você tem que visitar. Nós somos tal empresa, a empresa é assim, assim, assado, né? E olhou, leva as fotos, tira foto, mostra ali como é que está sendo. Então, quer dizer, é uma prova real que a coisa funciona, que funciona, né? O que você está falando que vai melhorar a situação atual. Então, é uma coisa muito importante vocês fazerem. Então, só para finalizar aqui, eu gostaria de mostrar uma outra coisa aqui, só para mostrar uma coisa que ficou assim, eu acho que fica bem legalzinho. Então, só vou mostrar, isso aqui está em Excel, mas é uma coisa bem simples. Então, só para ter uma ideia. Então, você faz a elaboração do projeto, coloca o teu título, o nome do coordenador, de repente, se você quiser fazer uma coisa ali, coloca ali a iniciação, nome do projeto. Desenvolver a motivação para identificar as partes interessadas. Então, o que é o projeto, para que se refere, né? De repente você mostra ali que tem um projeto assim, assado, é progressivo, tal, coloca alguma coisa ali. Mostra o escopo do projeto. O que é o escopo do projeto, né? A declaração do projeto, né? O que o produto, o serviço faz, né? O que é a definição desse problema, justificativa, algum objetivo geral específico, resultados esperados, abrangentes, quer dizer, dá faz um resumão ali do teu projeto, né? É muito legal já começar as pessoas a entenderem isso aí. E aí o plano de ação, o que você vai fazer? O que é o objetivo? Vamos falar, olha, vai precisar fazer o quê? As principais ações, né? Quais recursos? Quais as tarefas que você vai ter? Aí você vai para um plano de monitoramento, como é que você vai monitorar todo esse acompanhamento, né, do teu projeto? Isso aqui é extremamente importante, aquela questão que eu falei de fiscalizar, né? Não ficar deixando a coisa rolar, né, gente? Você sempre tem alguém para estar olhando ali, vendo e estar monitorando o projeto, né? Extremamente importante. Quem que vai fazer, né? Divisão das atividades. Então vai definindo, né, as atividades mais relevantes para estar organizando a estrutura do projeto. Então, o fulano vai precisar fazer, o ciclano vai ter isso aqui, vai ter outra atividade, vai ter gente que vai ter que, de repente, é uma construção civil, vai ter que olhar o terreno, vai ter que ver a terraplanagem, a construtora, vai ter que ver a metragem, como é que vai ser, o terreno é legal, não é, tem declive, não tem, vai ter que fazer aterro, e uma série de coisas ali, você vai fazendo isso aqui, faz um cronograma, né? Você define um cronograma, que é muito importante você falar de prazo e responsável. Tá? Isso aqui é muito importante, né, gente? São pontos relevantíssimos, né? Qual que é o prazo e quem é responsável para você cobrar. Tá? Ah, mas não tem um responsável. Não, tem que ter um responsável. Tem que ter sempre alguém para ser cobrado. E ter prazo. Porque assim, gente, a partir do que é combinado não sai caro, né? Então, a partir do momento que você começa a organizar o projeto e começa a definir tudo isso que eu estou falando, fica muito mais fácil de você estar monitorando o projeto. E aí, depois disso aí, você vai realmente definir as precedências, o que precisa fazer também, de novo, com prazo, atividades precedentes, o que precisa fazer antes, né? Para não colocar a carroça na frente dos burros, né? Aqui, que se fala também lá no material de uso, um cronograma de Gantt, né, que você coloca toda, visualizando aqui as semanas, aqui você olhando minuciosamente essas atividades, é importantíssimo, né, porque se você começar a ver que está atrasando alguma coisa aqui, já coloca um vermelho aqui, fala, ó, está com problema nesse ponto aqui, então o que nós vamos fazer? Tem que remontar, vamos ter que dilatar a previsão, ou vamos ganhar naquela semana, na quarta, vamos tentar tirar a diferença. Então, é tudo isso que você vai ter que estar dando uma olhada aqui, né? Quantidade definida dos prazos, né? Ela é muito importante ser feito isso aqui. E outra coisa muito legal, né, que chama muita atenção, porque às vezes você fala e as pessoas não sabem o que você está falando, é você colocar fotos do projeto, de repente a planta do projeto, fotos que você está imaginando fazer, né? Trazendo o equipamento ali que você olhou na internet, né? Identificando o projeto para as pessoas, porque muitas vezes você vai apresentar o projeto, a pessoa não sabe o que você está falando, né? Mas
como é que é essa cadeira de dentista? Ela é cor-de-rosa, azul? Que forma que ela tem? Ela deita, não deita? Não sei o que você está falando, né? Então, você mostrando, as pessoas começam a conhecer, né? E o que é muito importante, a partir de um projeto bem delineado, bem definido, né, estruturado, gente, você acaba tendo um poder de convencimento muito maior do que você levar uma folha no papel de pão, né, gente? Não dá, né? É inconcebível você fazer isso, né? Então, o projeto ele começa a mostrar que ele realmente é viável quando ele está com uma certa organização, que eu mostrei aqui, né, de uma forma assim, nada muito complexo, mas de uma forma extremamente estruturada para que você realmente tenha condição, principalmente, pessoal, que a pessoa que está do outro lado analisando o projeto, qual que é o problema? Você vai ser bombardeado de perguntas. Não tenha dúvida. Tá? E a partir do momento que você faz um projeto, né, não precisa ser usando o PMI, a não ser que seja um projeto extremamente complexo, né, grandioso, você coloca um projeto desse, todo mundo vai entender o projeto e com certeza, se você fizer bem, as dúvidas vão ser dirimidas muito rapidamente. Né? Ou algo que faltou ali que você pode estar pensando, mas não vai ser nada, algo gritante, absurdo. Né? O que é muito ruim quando você acaba fazendo algo onde que acaba tendo coisas que você acabam fazendo pergunta para vocês que coisas essenciais que as pessoas não estão sabendo, você não consegue responder. Aí a chance de você levar bordoado no teu projeto é muito grande. Né? Então é isso que a gente percebia que quando o projeto passava para o nosso crivo, a pessoa acabava não passando vergonha lá numa reunião de diretoria quando ia apresentar o projeto dele. Né? Já tinha o nosso respaldo, então quer dizer, meio caminho andado. Tá? Eu acho que, em linhas gerais, gente, é isso que eu queria dar assim, os maiores recados. Eu acho que são extremamente importantes para o projeto. Né? Eu que já fui do outro lado, eu era o lado do advogado diabo, então eu sei o que o pessoal queria. Né? Então, realmente era algo que tinha tudo o projeto para dar certo. Tá? Ok? Aí vamos para as perguntas, aí quem tiver alguma pergunta ali, queira fazer ali, eu puder responder ali dentro da minha, do que eu vivi, do que eu vivenciei, né? Bom, eu acho que o Deni falou uma coisa importante, né? Eu acho que muitos de nós aqui atuamos na gestão pública, né? E aí nós caímos sempre naquela questão de apagar incêndios, né? De ter problemas de estruturação. Né? Eu acho assim, não nos faltam boas ideias, né? Nos faltam nos falta essa estruturação desses projetos e que esses projetos sejam bem apresentados, né? Bem executados, bem analisados. Né? Eu acho que a oportunidade que esse curso nos dá é aprender essas ferramentas, né, para que vocês possam aplicar lá na escola onde vocês trabalham, lá no posto de saúde onde vocês trabalham. Né? Afinal, uma diretora de escola trabalha com gestão, né? E sempre está com muitos projetos, né, em andamento. Então, quando esses projetos estão estruturados, você consegue otimizar recursos, né, ganhar tempo, né, e os recursos que nós lidamos, muitas vezes, eles são insuficientes, e nós temos que trabalhar assim no esbarro, né, com aquilo que nós temos. Né? Então, nós temos que ganhar tempo, nós temos que economizar em materiais. Né? Então, essa estruturação do projeto, isso que o Deni passou para nós, é importante. Né? Porque daí você consegue antever, né, Deni? E não apagar incêndio depois daquilo que aconteceu. O que foi criado, basicamente, é praticamente um ritual que a gente fazia. Né? Então, como onde eu trabalhei, a gente tinha muitos projetos, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tinha 12 reuniões marcadas anualmente. Não, só janeiro que não tinha, porque era férias da maioria das pessoas. Então, eram 11 reuniões. Mas, normalmente, durante o ano, gente, a gente tinha de 12 a 14 reuniões.
Então, todo mês tinha projeto, 2, 3 projetos. Como eu trabalhei numa indústria, né? Tinha muito projeto. Né, muito projeto. Não eram projetos muito baratos, né? Então, projetos caros ali, então, que tinham que passar na nossa mão. Então, virou um ritual. Então, quer dizer, a partir do momento que a coisa engrenou, todo mundo já sabia o que tinha que fazer. Ninguém ia lá levando papel de pão. Todo mundo lá carregando o seu questionário, né? Tinha a minha ajuda da parte de viabilidade, que a maioria não sabia fazer, né? Que não era da área. Então, eu ajudava essa parte da viabilidade de conseguir os valores, né? Os números para colocar lá na planilha. E daí o pessoal começou a aprender mesmo, a fazer isso aí, né? Claro que, de repente, talvez onde vocês estão, o projeto não é uma coisa assim, né? Uma coisa corriqueira, né? Para o meu dia a dia era algo assim, fazia parte do meu trabalho. Parte do meu trabalho era isso. Mas fizemos um ritual. Então, acho que todo mundo, né? As empresas também pudessem fazer esse ritual, né, André? Eu acho que ficaria bem melhor, né? Era uma coisa de amador ali, levando de qualquer jeito, né? Falando que precisa, né? Não é bem isso. E se não me engano, Dene, as tutoras estão aí, poderão me corrigir, a atividade dessa disciplina, que não prevê prova presencial, é um projeto, né, que eles têm que desenvolver. Não sei se é isso, me parece que é isso. Eu vi ali. Então, eu vou até solicitar para que, se você permitir, eu possa compartilhar essas planilhas suas na plataforma. Você tá com elas ali, né, André? Você já me enviou. Tá? Eu vou pedir para o Ricardo compartilhar essas planilhas na tua disciplina. Né? E aí os alunos podem utilizar. A planilha de Excel da viabilidade vai até de graça, viu? Porque eu fui autor, mas não tem problema não. Não tem problema, não precisa de direitos autorais. Eu já gravei aqui, você já autorizou. Tá, mas qualquer dúvida, mas é bem tranquilinho. Você faz ali, é bem tranquilo, porque até chegar nisso aí, porque o pessoal também não entendia, daí eu passava o pessoal, daí a gente foi, mas tranquilo, esteja à vontade ali. E não só para fazer o trabalho de vocês, mas vocês podem usar para fazer o trabalho na repartição onde vocês trabalham, né, para fazer o trabalho de conclusão do curso de vocês, que vocês vão ter que fazer uma parte técnica, né? Então, talvez, olha, estou pensando em um projeto da aquisição de um novo freezer para o posto de saúde tal, para armazenamento de vacinas, né? Quanto custa isso? Em quanto tempo eu vou pagar? Qual é o... Né? Então, tem tudo isso que vocês podem utilizar. É isso mesmo, André. É isso que eu estava pensando aí, porque eu vi isso aí, por isso que até eu lembrei desse material aí que eu tenho, falei, puxa vida, né, isso vai ficar bem fácil. Porque muitos projetos talvez não tenham viabilidade econômica, né? Talvez não tenha aquela planilha, mas aquilo ajuda, a outra planilha vai ajudar bastante vocês organizarem, né? Tudo ali vai ficar bem tranquilo. Né? Você tem uma ideia ali, você vai tentando responder, e se você conseguir responder, você terminou o projeto, né? O projeto tá feito. Sim. Obrigado aí, Lincoln, o pessoal aí agradecendo, obrigado aí pelas considerações aí. Se tiver alguma dúvida, né, eu espero que tenha ajudado vocês, mas eu pensei nisso, tá, André, também no trabalho deles que eu dei uma olhada, mas eu acho que vai bem calhar isso aí, e vai ficar bem mais tranquilo para eles fazerem, né, o projeto eu vi lá, um material bastante pesado e tal, né, falei, nossa, mãe, né, então, como eu já passei por isso, já estudei por tudo isso aí, eu sei o que é, e é muito complicado, nossa. Não, mas o pessoal vai achar tranquilo, Lilian. Pode ficar tranquilo, que eles nem vão dar trabalho para você. Não, mas aí é tranquilo. Aquele material ali, aquele do Excel vai dar bem certinho. Vocês podem ver, tá tudo escrito ali e tal, é só colocar ali. Autoexplicativo. Tá tudo autoexplicativo ali, vai embora, aquilo é tranquilo. Né? Dá para fazer um projetinho legal. Mas então, mais alguma pergunta, pessoal? Mais algum questionamento? Bom, então eu gostaria de agradecer aí o primeiro professor Dene, né? O pessoal diz que gosta da aula do professor Dene, de assistir a aula do professor Dene. Hoje eu tive a oportunidade de assistir a aula do professor Dene e depois de algum tempo, né? Porque o professor Dene deu aula para mim há uns 20 anos atrás, né? Mas a aula dele continua boa, tá? Continua ainda bem que você está achando ainda, viu? Continua muito boa a aula dele.
E, assim, hoje eu tenho o privilégio de ter o professor Dene como colega de trabalho na universidade. Então, o professor Dene sempre traz aquele trabalho porque atuou aí durante 40 anos na área, continua atuando com isso, né? Então, quando nós falamos de gestão, nós sempre o consultamos, né, nas mais diversas áreas, porque ele transitou nas mais diversas áreas aí de gestão. Então, sempre é um prazer assistir a aula dele, sempre é um privilégio, né? Uma aula do professor Dene, eu sempre coloco ele nessas disciplinas mais espinhosas, de projeto, de administração financeira e orçamentária, que é a área que ele mais atuou. Né? E depois agradecer a todos vocês, né, que estão presentes aí firme e forte no curso. Nós já estamos chegando aí no nosso 4º módulo, vocês imaginem, vocês começaram, já estão terminando, então agora é hora de dar aquele sprint final, né, com as disciplinas, trabalho de conclusão de curso, e aí para que nós comemoremos no ano que vem a formatura de vocês. Tá, pessoal? Então eu agradeço vocês, me coloco à disposição para qualquer dúvida, conversem com os tutores de vocês a respeito das atividades, né, e o que não tiver, que eles não conseguirem resolver, passe lá na plataforma ou eles me encaminhem. Tá ok, pessoal? Uma boa noite. Eu vou passar para o professor Denis se despedir. E muito obrigado. Obrigado pelas palavras, André. Obrigado aí pela presença de todos ali, né? Uma boa aula, que vocês também, reta final do curso, aguentar mais um pouco mais de sacrifício para vão chegar no objetivo que vocês almejam, tá? Um grande abraço a todos ali, tá? Um bom final de semana ali. Lincoln, né? Quem está falando boa noite, tá? Um grande abraço a todos aí.